Então, Amós capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos. Sublinha isso, ó. Formava uma nuvem de gafanhotos. No momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra. Sublinha isso também. Começavam a brotar as plantas da entre-safra. Ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Sublinha isso. Senhor Deus, perdoa, por favor. Sublinha isso. Como poderá Jacó sobreviver? Sublinha isso também. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia. Sublinha isso. O Senhor mudou de ideia. Em relação a isso, ele falou: isso não vai acontecer. Sublinha isso. Isso não vai acontecer. Ok? Agora, do versículo 1 até o 3, vamos anotar assim, ó. Amós intercede para gafanhotos não devorarem. Amós intercede para gafanhotos não devorarem. Amós intercede para gafanhotos não devorarem. Porque os gafanhotos iam devorar a colheita. Entenderam, né? Versículo 4. Versículo 4. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Sublinha isso, ó. Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Sublinha isso. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Sublinha essa parte, começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Sublinha essa parte também. Senhor Deus, para, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Sublinha isso. Pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia. Sublinha essa parte. O Senhor mudou de ideia em relação a isso. E falou: também isso não vai acontecer. Sublinha. Também isso não vai acontecer. Sublinha essa parte. Agora vamos anotar do lado ali, ó, do versículo 4 até o 6. Amós intercede para o fogo não os destruir. Amós intercede para o fogo não os destruir. Amós intercede para o fogo não os destruir. Versículo 7. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Sublinha essa parte, ó, um prumo na mão, um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: vamos escrever do lado, deixa eu ver, a gente não terminou ainda, vamos continuar só mais um pouquinho. Eis que eu porei o prumo no meu povo, no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Sublinha essa parte, ó. Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Sublinha tudo isso. Tá. Agora, ó, do versículo 7 até o 8, anota aí do lado, ó. Agora Deus não ignoraria mais os pecados. Agora Deus não ignoraria mais os pecados. Agora Deus não ignoraria mais os
pecados. Versículo 9. Versículo 9. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. Sublinha tudo isso que a gente leu até aqui, desse versículo, tá? Os lugares altos de Isaque serão assolados e os santuários de Israel serão destruídos. Sublinha tudo isso. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Só desse versículo 9, vamos anotar no lado aí, ó. Lugares de culto destruídos. Lugares de culto destruídos. Lugares de culto destruídos. Lugares de culto destruídos. Versículo 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel. Sublinha Amazias, o sacerdote de Betel. Sublinha essa parte. Mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei. Sublinha isso. Amós está conspirando contra o rei. No meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Sublinha isso, ó. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Versículo 11. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado. Sublinha isso, ó. Jeroboão morrerá, sublinha isso. E sublinha a parte que fala ali, ó. Israel certamente será levado. Sublinha isso. Para fora de sua terra, em cativeiro. Depois, Amazias disse a Amós: Saia daqui, vidente. Sublinha isso. Saia daqui, vidente. Fuja. Sublinha fuja também. Fuja. Fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar. Sublinha isso. Em Judá você pode profetizar. Mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar. Sublinha isso. Você não poderá profetizar. Porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Agora vamos anotar, ó, do versículo 10 até o 12. Anota do lado aí, ó. O sacerdote Amazias impede Amós de profetizar. O sacerdote Amazias impede Amós de profetizar. O sacerdote Amazias impede Amós de profetizar. Versículo 14. Amós respondeu e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Sublinha tudo isso. Sublinha tudo isso. Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido do gado e colho sicômoros. Sublinha isso também. Eu cuido do gado e colho sicômoros. Versículo 15. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado. Sublinha essa parte que fala, ó, o Senhor me tirou do trabalho. O Senhor me tirou do trabalho. Sublinha isso, tá? De andar atrás do gado e me disse, vá e profetize ao meu povo de Israel. Sublinha essa parte, vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz, não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Até aqui, do versículo 14 até o 16, vamos anotar assim, ó. Foi Deus que escolheu Amós e não os homens. Foi Deus que escolheu Amós e não os homens. Foi Deus que escolheu Amós
e não os homens. Versículo 17. Pois bem, assim diz o Senhor, a sua mulher se prostituirá. Ah, que forte isso. Sublinha isso. A sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. Sublinha isso também. Seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida. Sublinha isso. Sua terra será repartida a cordel, e você morrerá. Sublinha isso. Você morrerá numa terra impura, e Israel certamente será levado cativo. Sublinha isso também. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Aqui termina o capítulo, né? Então, vamos anotar aí desse versículo 17, ó. A família de Amazias sofreria juízo como consequência. 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 Vamos ver agora o que a gente anotou, tá bom? Lembrando, né, irmãos, que como a gente fez a leitura, antes da gente começar o capítulo 7, a gente fez a leitura lá das nossas anotações do capítulo 6, né? E nós vimos que Israel tinha se afastado bastante de Deus, né? Enfim, eles pecavam e não se importavam. Vocês se lembram disso, né? Então eles estavam muito distantes, tá? Estavam mergulhados no mal, a ponto da consciência deles não mais convencê-los, né, de que eles estavam no erro, mas eles estavam, né, cometendo pecado e nem se importavam mais, de tão distante que eles estavam de Deus, ok? Aí a gente iniciou a leitura do capítulo 7. Vamos ver o que a gente anotou no capítulo 7. Primeiro, Amós intercede para gafanhotos não devorarem. Por que isso, né? Porque ali, ó, irmãos, ali no versículo 1, sublinha aquela parte que diz ali, ó, Deus me mostrou, bem no início. Fala ali, ó, o Senhor, Deus me mostrou, sublinha isso, Deus me mostrou. Deus dá algumas visões para Amós, ok? E essa primeira visão, a gente vê que nós sublinhamos ali, né? Ele formava uma nuvem de gafanhotos. E essa nuvem de gafanhotos ia destruir completamente, ia devorar as plantações em Israel. E aí a Bíblia diz, né? Nós até sublinhamos ali, no final do versículo 2, que Amós diz assim, ó, Senhor Deus, perdoa por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Porque se os gafanhotos devoram as plantações, o povo não tem o que comer. Eles iam morrer de fome. Vocês entendem isso? Eles iam acabar morrendo de fome. Então Amós, ele intercede. O que é interceder? É quando tu ora em favor de alguém. Quando tu tem misericórdia, né? Tu tem piedade de alguém e tu sabe que alguma coisa ruim pode acontecer com uma pessoa, tu começa a interceder, orar em favor dela. Senhor, perdoa fulano, tem misericórdia de ciclano. Que nem Jesus na cruz, né? Que ele diz assim, ó, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o mal que fazem. Entendem? Isso é interceder. Jesus estava intercedendo pelos homens ali que estavam matando ele, ok? E a gente vê que deu efeito. Por quê? Porque o homem que foi com a lança ali para furar o lado de Jesus, para ver se Jesus realmente tinha morrido, a Bíblia mostra que o sangue de Jesus espirrou naquele homem, e aquele homem, ele testificou, dizendo, né, esse homem verdadeiramente era justo, aquele homem cai de joelhos e adora a Deus, porque aquele homem se converteu, ok? Então, a intercessão, quando a gente ora em favor de alguém que está indo de mal a pior, e a gente ora para Deus salvar, para Deus perdoar, irmãos,
a intercessão tem um poder fenomenal espiritualmente falando, ok? Porque a gente vê ali embaixo, né, que diz bem assim, ó, no versículo 3. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou, isso não vai acontecer. Ou seja, eu não vou fazer com que os gafanhotos devorem as plantações. Vocês percebem como a intercessão de Amós funcionou? Entenderam isso sim ou não? Entenderam isso? Então, por causa da intercessão de Amós, Deus cancelou aquele juízo ali que era os gafanhotos devorarem as plantações. Então eu digo para vocês, irmãos, intercedam, intercedam pelos parentes de vocês, que vocês sabem que estão mergulhados no erro, intercedam pelos amigos de vocês, pessoas que vocês identificam que estão, enfim, se aprofundando cada vez mais no mal, como o Salmo 42 fala, né? Um abismo chama outro abismo e a pessoa está mergulhando cada vez mais. Intercedam, orem, entendeu? Além de testemunhar, além de procurar deixar uma palavra para essa pessoa, intercede, intercede. Por quê? Porque as nossas orações alcançam o trono de Deus e Deus pode mudar completamente o cenário dessa pessoa, ok? Vamos adiante, vamos adiante. Versículo 4. Sublinha essa parte que diz ali também, ó, no início, ó. Deus me mostrou, sublinha essa parte, ó, que diz ali, ó, depois o Senhor, Deus me mostrou, sublinha isso, Deus me mostrou, porque Deus dá mais uma visão para Amós. E nessa visão agora a gente vê ali, ó, que Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça, né? E nós anotamos ali do lado dizendo, Amós intercede para o fogo não os destruir. Mais uma intercessão de Amós. Porque agora Deus ameaça, né, a queimar todo o Israel. E aí a Bíblia fala ali, no versículo 6, nós sublinhamos, o Senhor mudou de ideia. E mais embaixo diz, também isso não vai acontecer. Ou seja, Deus dá a visão ali para Amós de que ia incendiar tudo. Ou seja, o povo está mergulhado no mal, então agora já era. Agora eles vão experimentar o inferno na terra, né? Uma maneira de falar, ok? E Deus ia destruir tudo, irmãos. Assim como Deus fez com Sodoma e Gomorra, né? Deus derramou lá fogo, enxofre, pedra, né? E aqui Deus estava também decidido a queimar com Israel. Mas Amós teve essa visão antecipada, porque nós lemos anteriormente, né, que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas, e Amós orou, Amós intercedeu para que Deus cancelasse aquele juízo, porque ele não queria a destruição das pessoas. E funcionou a intercessão dele, né? Porque nós vemos que Deus mudou de ideia e decidiu cancelar aquele juízo. Então, mais uma vez a gente vê aqui, né, como a intercessão faz efeito. Vocês perceberam isso? Sim ou não? Faz um joinha quem está percebendo. Amém? Ok, vamos lá. De novo, versículo 7. Mostrou-me, sublinha isso, mostrou-me, sublinha isso, mais uma visão de Deus. Mostrou-me. A gente anotou ali do lado, ó, no versículo 7 ao 8, a gente anotou. Agora Deus não ignoraria mais os pecados. Vamos ver o que aconteceu. Mostrou-me um prumo na mão. Deus agora estava com um prumo na mão e ele estava em cima de um muro. E aí Deus disse, né, que eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Irmãos, aqui chegou, vamos dizer assim, uma gota d'água, como a gente fala, né? Primeiro, Deus cancelou o primeiro juízo com a intercessão de Amós e Deus deu mais um tempo para Israel. Tô entendendo? Mais paciência. Aí, Deus deu a visão para Amós. Ó, agora eu vou destruir tudo com fogo. Amós intercedeu. Perdoa ele, Senhor. Deus cancelou o juízo e deu mais uma oportunidade. Mais um tempo. Vocês estão entendendo? Só que aqui agora Deus está dizendo, ó, eu vou colocar o meu povo no prumo, tá? Quem não sabe muito bem o que é prumo, né? O prumo é um instrumento que é assim, ó. Tu fica em si, quando tu quer fazer um muro reto, bem retinho, né? Tu pega aí uma corda que tem um peso embaixo, né? Tem um peso embaixo. E aí tu encosta assim, né? Deixa encostado no muro
porque aquela linha, né, por causa da gravidade, né, aquela linha vai ficar reta e vai mostrar se aquele muro tá torto ou não, né? Vocês já viram isso? Vocês já viram isso? O que que Deus está querendo dizer com isso, né? Olha, eu vou testar meu povo aqui, ó. Vamos ver se eles estão em retidão. Vamos ver se eles estão na linha. Vamos ver se eles estão fiéis. Mas não estavam. Eles não estavam no prumo. A vida deles estava completamente torta. E quando Deus colocou o prumo, né, e viu que a vida deles assim, ó, estava completamente torta, mesmo depois de Deus dar tempo e tempo e tempo, né? Aí Deus diz para Amós agora: Amós, agora já era. Eu não posso mais ignorar o pecado deles. Ou seja, alguma coisa eu tenho que fazer. Porque eu estou dando oportunidade, mas ao invés deles se arrependerem, eles estão piorando. Entendem? Então, irmãos, às vezes Deus poupa. Às vezes Deus vai poupar a gente. Às vezes Deus vai poupar as pessoas que a gente intercede. Mas chega uma hora que a colheita vem. Que as pessoas precisam colher, né, o mal que elas estão fazendo. Porque, quem sabe, né, assim elas despertam, né, para o arrependimento e se voltam para Deus. Então Deus não ia ignorar mais o pecado. Depois nós anotamos ali, ó, lugares de culto destruídos. E aí nós vimos que Deus destruiu os altos, né, e também os santuários. Vê que está no plural, né, os santuários de Israel. Porque na realidade deveria ter apenas um templo. E esse templo estava lá em Jerusalém, que era o Reino do Sul. Só que quando teve a divisão de Israel, né, Reino Norte e Reino Sul, o Reino do Norte, ao invés de irem adorar lá no Templo do Sul, eles construíram outros templos e Deus não tinha mandado isso. Então, os templos que eles construíram e também os altos que eles fizeram para adorar eram lugares de idolatria. Eles adoravam outros deuses. Eles estavam adorando de maneira errada. Então, é por isso que Deus aqui, ó, tá querendo destruir os lugares de culto deles. Vocês estão entendendo? Uma metáfora disso, irmãos, são pessoas que muitas vezes não querem congregar, entendeu? Tiveram uma experiência ruim em alguma igreja. Ah, a igreja são tudo hipócrita, não sei o quê, papapá. Teve uma experiência ruim em um lugar, mas coloca todo mundo no bolo. Ah, eu não quero mais saber de igreja. São tudo falso e papapá. E a pessoa quer buscar Deus do seu jeito. É isso que Israel está fazendo aqui. Está querendo buscar Deus do seu jeito. E não mais ir ao templo, né, onde realmente Deus tinha mandado construir. Eles não queriam mais ouvir a palavra, as correções, né, os ensinamentos. Então, isso é ruim quando a pessoa não quer congregar, né, e quer ter Deus à sua maneira. Isso é muito perigoso. Continuando as nossas anotações. Depois a gente anotou ali, ó, o sacerdote Amazias impede Amós de profetizar. Essa parte aqui é muito forte, tá? Porque esse sacerdote aqui, diz ali, ó, nós sublinhamos, né? Amazias, o sacerdote de Betel. Vejam, como falei, o templo oficial era em Jerusalém. Mas esse sacerdote aqui não era do templo lá de Jerusalém, ok? Esse sacerdote aqui era do templo que tinha em Betel, que era um templo que foi construído de forma errada, que Deus não mandou. Já começa errado aqui, né? Então esse sacerdote aqui já está errado, tá bom? Aí esse sacerdote, ele começa a dizer para o rei dele, ó, Amós está conspirando contra o rei. Ou seja, ele está querendo dizer que Amós está querendo convencer as pessoas, tá, a matar o rei. É isso que ele está dizendo. Mas Amós, por um acaso, fez isso? Óbvio que não. Vocês estão entendendo? Esse homem aqui está mentindo. O que ele está querendo fazer é colocar o rei contra Amós, porque ele queria que o rei mandasse matar Amós. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Até mesmo porque Amós está dizendo que esse sacerdote ele está errado, entende? Ó, Deus vai destruir os templos aí, entenderam? E esse sacerdote não gostou disso. Não, não, não. Esse profeta aí não é de Deus. Vocês estão entendendo? Faz um joinha quem está entendendo. Então esse sacerdote ele está querendo convencer o rei a matar ou prender, impedir o Amós de profetizar. É isso que esse sacerdote Amazias está querendo. Ele quer silenciar o profeta, porque ele não está gostando das mensagens. Aí a gente sublinhou ali também, ó,
a terra não pode suportar todas as suas palavras. E isso aqui é muito forte, né? Por quê? Porque o Amós, ele trazia a palavra de Deus, ok? Deus inspirava ele e ele dizia o que Deus estava dizendo ao povo. Só que o sacerdote diz, ó, a terra não pode suportar todas as suas palavras. Ou seja, as palavras dele são duras demais. A gente não aguenta mais ouvir esse cara. Tô entendendo? A gente não aguenta mais ouvir esse profeta, esse pregador aí. A mensagem dele é sempre dura. Ele nunca é uma coisa boa. E essa palavra, né? A terra não pode suportar as suas palavras. Vejam que lá em umas cartas de Paulo a Timóteo, em uma das cartas, quando Paulo fala do fim dos tempos, ele diz assim, ó, que no fim dos tempos as pessoas não suportarão essa doutrina. Ou seja, as pessoas não vão gostar, as pessoas não vão suportar ouvir uma pregação fiel à palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas, né, Paulo diz ali, que elas são mais amantes dos prazeres do que amigas de Deus. Porque convenhamos, irmãos, acredito que vocês percebem isso, que quando a gente se volta para Deus e a gente começa a aprender da palavra, a gente começa a ver, isso daqui eu preciso abandonar, isso aqui eu preciso mudar, isso daqui não cabe mais. Deus começa a mostrar algumas coisas para nós, e aí a gente tem que tomar uma decisão, ou a gente fica com Deus, ou a gente fica com aquela prática pecaminosa. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? A gente tem disso, entende? Em algum momento a gente vai se ver nesse beco sem saída. Ou a gente fica com Deus, ou a gente fica com aquela prática. E aí as pregações, né? As pregações vão, em algum momento, vão falar e vão tocar naquele ponto ali delicado. Naquele ponto que a gente está desobedecendo. As pregações vão tocar ali, vão tocar ali. E isso não tem a ver com o pregador que não gosta de ti. Não é nada disso, porque o pregador, na maioria das vezes, nem sabe da tua vida. Mas é que Deus nos observa. Deus vê tudo que a gente faz. Deus vê a nossa vida e Deus nos alerta. Ó filho, ó filha, aquela parte ali, ó, isso aí não cabe mais. Isso daí tu precisa mudar. Essa prática tu precisa abandonar. Porque se tu continuar, isso daí tá fazendo mal para ti, tu tá desobedecendo. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Estão entendendo? E aqui a gente vê que as pessoas, né, elas queriam continuar no erro em paz, como antes, né? Como a gente leu lá no capítulo 6, que eles pecavam em paz. Só que agora chegou alguém ali, ó, para acabar com a paz deles, entendeu? Ó, não, tá tudo errado. Vamos mudar, pessoal. Vamos obedecer a Deus. Vamos se voltar para Deus. Então tem alguém ali, ó, que tá cutucando a consciência deles. Tá entendendo? Só que isso não é por mal, porque esse profeta tá fazendo isso para salvar aquelas pessoas. Vocês estão entendendo? O profeta tá fazendo isso para salvar eles. O profeta tá trazendo a mensagem de Deus porque ele quer salvar as pessoas. Só que esse sacerdote, ó, ele tá tão decidido a continuar no erro que ele quer silenciar o profeta. E ele diz pro profeta, ó, foge daqui, some do reino do norte, vai lá pro sul, que é Judá, entendeu? Vai lá para Judá, lá em Judá tu pode profetizar, mas aqui não. Aqui tu não vai pregar, aqui tu não vem com essa mensagem aí. Vai lá pro reino do sul. E meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Parece engraçado essa parte aqui, tá? Parece estranho isso, mas irmãos, vocês não fazem ideia de como isso é comum em algumas igrejas, ok? Porque eu já fui convidado a pregar em alguns lugares, tá bom? E vocês já me ouviram pregar algumas vezes, né? Enfim, ou várias vezes. E a gente entrega a mensagem que Deus dá, ok? Só que tem alguns lugares que as pessoas não gostam disso, entende? Tem alguns lugares que as pessoas não suportam, né? Acham duro demais o discurso. Por quê? Porque, infelizmente, tem alguns lugares que o líder não tem o coração completamente em Deus. E aí o que acontece? Ele só vem com mensagens positivas para manter as pessoas dentro do prédio, ok? E, sei lá, para o ego dele, para ele ter pessoas ali debaixo da autoridade dele, ou para as pessoas ofertarem e dizimarem. E, meus irmãos, eu não estou aqui falando mal especificamente de alguém, tá bom? Eu estou falando de algo que acontece e que a Bíblia mostra que acontece, ok?
Então não estou dando indireta, eu só estou falando da realidade e vocês sabem que isso acontece. Sim ou não? Faz um joinha aí quem sabe que isso acontece. Isso acontece, irmãos, e é muito triste. É muito triste. Aí meus irmãos, só para deixar para vocês aqui, né, o testemunho, e aí eu já passei por alguns lugares, né, e eu tô lá pregando, e eu vi a cara das pessoas, assim, as pessoas não estavam gostando, não estavam, aí eu olhava para trás pros obreiros, eles tudo de cabeça baixa, olho fechado, assim, né, alguns pareciam que estavam rangendo os dentes, né, não estavam gostando, mas era a palavra de Deus, entende? E aí o que acontece? Aí tu não é mais convidado a pregar nesses lugares, entende? Tu não é mais convidado. Já aconteceu de eu terminar de pregar, né? E aí vamos dizer assim, o líder ou obreiro vai lá falar no microfone e é como se ele desfizesse tudo que eu tivesse pregado ali. Vocês entendem isso? E isso é muito ruim, irmãos. Isso é muito ruim. Isso mostra mais ainda como a pessoa não está com o seu coração completamente voltado a Deus. Por quê? Porque não aceita a correção, ok? E eu não sou o dono da verdade de forma alguma, tá bom? Eu só estou falando que a gente sabe que a Bíblia, né, tem os seus ajustes. A Bíblia fala dos erros e nos encaminha para o caminho certo. Mas, infelizmente, tem pessoas que não suportam. E é isso que está acontecendo aqui, ó. Amazias não quer que o Amós profetize mais. Amazias não quer que o Amós pregue, entende? Então, isso acontece ainda hoje. E ali, depois nós anotamos do versículo 14 ao 16, nós anotamos: foi Deus que escolheu Amós e não os homens. Porque Amós diz assim, ó: olha, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido do gado e colho sicômoros, mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vai e profetize ao meu povo de Israel. Por que Amós está dizendo isso, irmãos? Porque tinha uma escola de profetas, tá? Que as pessoas iam lá, se alistavam, iam lá e seguiam os profetas por um desejo do coração delas. Porque, quem sabe, elas admiravam os profetas, né? Então elas iam lá por vontade própria e elas se tornavam discípulos dos profetas. Mas no caso dele, não. Foi Deus que chamou ele. Ele estava trabalhando e Deus chamou ele e disse, ó, vai e profetize. Entende? Então ele não foi escolhido pelos profetas, ele não se meteu no ministério, mas foi Deus que chamou ele. Entendem isso? E é isso que ele está deixando claro aqui, olha, eu não queria ser profeta, eu não busquei isso. Foi Deus que me chamou, foi Deus que disse as palavras que eu tinha que pregar. Só para deixar claro. Porque vocês entendem que ele poderia entrar em crise? Imagina um homem de Deus dizer bem assim para ti, ó. Imagina que tu tá começando na fé, tu tá começando a pregar. Aí um homem de Deus diz assim, olha só, Lucas, essa tua mensagem aí, Lucas, ela não tá de acordo com a visão aqui do ministério. Essa tua mensagem, ela tem alguma coisa errada aí. Vocês entendem que se o Lucas é novo convertido e o Lucas está ouvindo um homem de Deus mais velho, o Lucas pode entrar em crise e pensar, aquilo que eu falei foi do meu coração, eu peguei pesado demais com as pessoas. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Estão entendendo a situação? Estão entendendo? E eu tô falando para vocês algo que já aconteceu comigo, tá? Isso já aconteceu. Só que lá pelas tantas, né? Enfim, tu vai amadurecendo, tu vai conhecendo mais a Deus, né? E tu percebe que na realidade não era tu que estava errado, mas era a pessoa que estava mal intencionada e queria te impedir de levar a mensagem de Deus. E é isso aqui que Amós está deixando claro. Olha, isso daqui não fui eu que escolhi, foi Deus que mandou eu pregar isso. E para finalizar, qual era a consequência disso? A família de Amazias sofreria juízo como consequência. Já que o homem de Deus, entre aspas, né, aquele sacerdote ali, ele queria impedir o profeta de Deus de pregar para que as pessoas fossem salvas, o que ia acontecer com ele agora? Olha que coisa triste, irmãs e irmãos. Olha que coisa triste. O versículo 17 diz, nós sublinhamos, a sua mulher se prostituirá, seus filhos cairão à espada, a sua terra será repartida, você morrerá e Israel certamente será levado cativo. Isso aqui é muito forte. Olha a consequência. Isso ia acontecer com a mulher dele, né? A mulher do sacerdote ia se prostituir, os filhos dele iam morrer. Ele mesmo, né?
ia perder os seus bens, ou seja, ele ia perder a casa dele, ele mesmo ia morrer, e ainda, olha, a profecia vai se cumprir, Israel certamente será levado cativo. Ou seja, olha as consequências pesadas na vida daquele homem que quis silenciar o profeta que trazia a mensagem de Deus para salvar as pessoas. Muito forte as consequências, né? Vocês perceberam isso, sim ou não? Mas por que as consequências no caso dele eram pesadas, né? É porque ele sabia o que ele estava fazendo, entende? Já que ele conhecia a palavra de Deus, então esse homem ele fazia o mal de forma intencional, porque ele estava armando tudo ali para o rei mandar matar o profeta, vocês entenderam? Só que agora a gente vê que teve uma reviravolta, quem ia morrer era ele e os parentes dele. Triste demais. Então, o que a gente aprendeu com esse capítulo hoje? Que vale a pena a gente interceder pelas pessoas, tá? Deus pode salvar as pessoas, Deus pode mudar o cenário. Nós aprendemos também que chega uma hora que Deus, né, não vai poupar mais caso a gente insista no erro ou caso as pessoas insistam no erro. A pessoa precisa ter uma colheita momentânea para ver se com sofrimento ela desperta em arrependimento para ser salva. E nós vimos também que há pessoas mal intencionadas na casa de Deus que tentam silenciar aqueles que realmente trazem uma mensagem fiel da parte de Deus, ok? E Jesus alertou sobre isso, né? Que haveriam lobos em pele de cordeiro, né? Haveriam, né, os falsos profetas, né? Jesus ensinou isso, ok? Nós vimos aqui que Amós tinha convicção do seu chamado e não parou de profetizar, e a gente viu que teria uma consequência muito dura para aquele homem ali que queria impedir o Amazias, né, queria impedir Amós de profetizar, ok? Então, meus irmãos, às vezes, né, a mensagem pode ser dura em alguns pontos, né, na Bíblia, mas tudo é para nos salvar, tudo é para nos alertar, tudo é porque Deus quer o nosso bem, Deus não quer o mal de forma alguma na nossa vida, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos salvar. Amém?